Pessoal, chegamos à nossa sexta unidade. Vamos falar das doenças reumatológicas e vamos começar pela mais famosa de todas, que é a febre reumática, né? A febre reumática, ou famoso reumatismo, né? Ele vem por uma doença autoimune, né? Ou seja, o seu próprio organismo está atacando o seu corpo, né? Principalmente as articulações, os ligamentos, os tendões, né? E há também, a febre reumática também atinge o coração, né? Podendo provocar ali destruição de válvulas de dentro do coração. Normalmente, ela é decorrente, a febre reumática é decorrente de uma infecção comum, né, pela infecção de garganta mesmo, comum, o Streptococcus B hemolítico, que é uma bactéria que ataca a garganta, mas como consequência, né, ela desenvolve ou desencadeia um mecanismo de autoimune que acaba atacando o seu corpo e destruindo as estruturas que eu falei, né? Mas existem vários subtipos desse Streptococcus e você pode ter tido uma febre reumática e não soube, né? E passou como se fosse uma gripe, uma doença de garganta comum, né? O diagnóstico da febre reumática, ele é muito difícil de ser feito porque você não tem muitos achados clínicos, nem o achado do exame de sangue. Existe o fator reumatoide, mas ele nem sempre é uma das coisas que aparece. Mas a febre reumática, ela tem uma agressão maior do que a infecção comum de garganta, né? Então, quem teve essa febre reumática, ele vai apresentar sintomas muito parecidos, por exemplo, com a dengue, que acomete as articulações e ele vai ter, além da dor, a febre e da dor no corpo, ele vai ter as articulações muito sensíveis, né? Muito inflamadas, né? Ele pode apresentar eritemas em volta do corpo, aquelas manchas vermelhas, né? E tá aí, ó, o eritema marginal, né? Algumas manchas vermelhas. E o desfecho final da artrite realmente é a destruição das cartilagens, né? Aqui você está vendo na imagem, eu vou botar o cursor aqui, já é uma artrite em desfecho final. E a consequência da destruição são essas deformidades que você vai vendo aí na mão, né? Os dedos em gatilho, as deformidades de mão, de pé, o que leva o paciente em estágio final a ser totalmente dependente, né? Ou fica em cadeira de roda ou fica em uma cama. A febre reumática, o reumatismo, ele vai e volta, vai ter incidências, né? Você vai ter que conviver com isso daí. Existem medicações que você toma para você diminuir o efeito lesivo nas articulações, mas o tratamento é a longo prazo, né? E a fisioterapia, ela vai ser sempre voltada para a manutenção daquelas articulações. Então, nos nossos pacientes não tem a fisioterapia com aparelhos, ela é muito mais manipulativa, ela é muito mais uma fisioterapia voltada para a manutenção das amplitudes de movimento. A artrite reumatoide juvenil é aquela que acomete o jovem, né? Então, ela vem, assim como as infecções que nós falamos de vias aéreas, ela vem de uma forma rápida, a criança vai apresentando características da febre reumática, mas é muito mais rápido e passageiro. Só que
as consequências já ficam no corpo, né? A pessoa vai começar a desenvolver, no decorrer dos anos, novas agressões das articulações. A artrite, ela é idiopática em relação ao porquê que ela começa, mas sempre tem ali a relação com a infecção bacteriana. O problema maior para a criança é que a agressão das articulações, principalmente na fase de crescimento, faz com que essas articulações se deteriorem mais rapidamente, né? Então, a deformidade vai se instalar muito mais rápido, as alterações. Na imagem aqui você pode observar a diferença nessa criança aqui, a diferença de uma perna, de um quadril, de um crescimento, uma perna inchada, a outra um joelho mais inchado e o outro menos, né? Ou quando ele é mais acometido. Então a criança vai precisar fazer um acompanhamento para toda a vida, né? Principalmente dos problemas do coração também. Bom, entre as doenças reumáticas, nós temos duas de muito conhecimento, né? Se tornou conhecida, que é a fisioterapia, que é a síndrome da fibromialgia, né? A famosa dor nas articulações e nos músculos, e a síndrome miofaciais, que são irritações dos músculos que provocam muita dor, né? Vamos falar da fibromialgia. A fibromialgia é uma das poucas alterações reumáticas que não tem tanto achado radiológico ou achado clínico que você possa identificar ou ajudar a identificar. A fibromialgia, o paciente apresenta dor, essa dor ela está relacionada à articulação, mas o músculo também. Então, a pele, ele relata que a pele está sensível ao toque, mas é o músculo que está. E essa inflamação, essa irritação, ela se dá na fáscia do músculo, ou seja, não é dentro do músculo em si, mas naquela membrana que recobre o músculo. A fibromialgia, os pacientes que são acometidos da fibromialgia, eles apresentam como característica crises cíclicas, né? Alguns momentos elas estão retornando, diminui, melhora, depois volta novamente, e assim eles vão convivendo com a fibromialgia. O que se sabe é que a fibromialgia, o que se descobre com relação a isso é que a fibromialgia não é uma doença do emocional, né? Ao contrário do que muita gente classifica como psicossomática. Ela chegou a ser retirada do rol das doenças do trabalho por não existir nexo dela com o trabalho em si. Mas é uma doença que dificulta a vida laboral da pessoa. Ela tem como característica os tender points, que são pontos que classificaríamos pela quantidade, né? Ou seja, são pontos espalhados no corpo, são 18 no total. Desses 18 você precisaria ter 11 pontos positivos para ter a fibromialgia como diagnóstico, né? A fibromialgia o que hoje nós entendemos ser o melhor tratamento são as atividades aeróbicas, né, as caminhadas, associados aos alongamentos, né? Então, na fisioterapia, nós poderíamos indicar o Pilates como uma forma de acompanhamento para quem tem fibromialgia, além da caminhada normal. Já a síndrome miofacial, elas estão relacionadas àquela dor que aparece por uma irritação do próprio músculo. Então o paciente
vai ter aquele músculo gradualmente irritado, vai aumentando o quadro de dor dele, ao ponto de quando você movimentar ou exigir dele uma contração, ele vai reclamar e vai relatar para você como sendo uma dor, né? A atividade física para síndrome miofacial, ela não é indicada no momento da dor, né? Mas após essa diminuição do quadro de dor, o nosso paciente pode estar liberado para fazer a atividade física tranquilamente, né? E assim as doenças metabólicas também causam uma sobrecarga muito grande no nosso tecido, no nosso organismo, né? Principalmente a osteoporose, que é uma doença que tem um desgaste da estrutura óssea muito grande, né? No caso das mulheres, cuja resposta hormonal fica comprometida depois da menopausa, o desgaste ósseo pode levar o paciente a ter o que a gente chama de fratura, né? Fratura por conta dessa diminuição da porosidade do osso. A osteoporose, ela é uma doença metabólica voltada à diminuição da reposição do cálcio, o que gradativamente vai provocar uma fraqueza óssea. Existe um ditado, nós podemos cair e fraturar, ou nós podemos fraturar e cair. No caso da osteoporose, o que acontece é que você fratura e depois você cai, né? E como a gente vai tratar os pacientes que apresentam quadro de osteoporose? Normalmente, o indicado é atividade de impacto, ou seja, é aquela atividade como caminhar, por exemplo. O caminhar, não o correr, porque o correr é alto impacto, mas o caminhar. O caminhar é uma excelente atividade para quem tem osteoporose e os exercícios de musculação para reforço muscular também são bem-vindos. O que não dá para você fazer com pacientes com osteoporose é a hidroterapia. A hidroterapia já foi contraindicada a esses pacientes que apresentam osteoporose pelo fato de que a piscina diminui o impacto e não ajuda na recuperação desses pacientes. Não é nem o fato, você não vai reverter a osteoporose, ela vai continuar. Mas com a caminhada, o impacto realizado pela caminhada, ela evolui muito mais lentamente do que se não tivesse nenhuma atividade. Então, a fins da nossa fisioterapia, se for osteoporose, atividade fora da piscina. Os pacientes reumáticos, eles precisam muito de uma atividade de mobilidade articular para manter essas articulações sempre nas suas amplitudes e evitar deformidades. Em alguns casos, se faz necessário o uso de órteses para que ele possa diminuir mais a velocidade dessas deformidades. Obrigado e até a próxima.